Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Muito feliz de estar aqui com os irmãos, presencialmente, alguns dos nossos irmãos, e também com os nossos irmãos que estão online, nos acompanhando no culto que está sendo transmitido, não puderam vir, mas vamos continuar orando para que em breve essa situação passe e possamos estar todos reunidos aqui novamente. Amém? Amém. Vamos iniciar o nosso culto orando, então teremos um momento silencioso aqui, instrumental, para você fazer a sua oração com o Senhor, e daqui a pouco nós cantamos então. Nosso Deus, amado Pai, nós somos muito gratos a Ti, Senhor, por poder estar aqui reunidos com o Teu povo para Te louvar, para Te bendizer, para Te buscar e declarar que só Tu és santo, Deus, só Tu és poderoso, só Tu és digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor, ó Pai. Ó Deus amado, nosso coração se enche de alegria de podermos estar aqui com as nossas portas abertas mais uma vez, poder louvar, orar, cultuar o Senhor junto com os nossos irmãos. Ainda, Pai, nem todos podem estar aqui, mas nós somos gratos porque essa situação tão difícil está passando, Deus. Pedimos a Tua bênção, Deus, pedimos a Tua cura, pedimos a Tua proteção, e que em breve, ó Pai, possamos estar reunidos aqui todos juntos, ó Pai, sem medo, sem temor, sem máscaras, podendo estar perto uns dos outros, podendo nos abraçar, nos cumprimentar e podendo, Pai, Te louvar juntos, ó Deus. Deus amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado todo esse tempo, Pai. O Senhor tem sido um Deus presente, um Deus zeloso, um Deus que tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem cuidado de todas as áreas da nossa vida, ó Pai. E pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos abençoar, que o Senhor aumente a nossa fé e que o Senhor nos fortaleça, ó Pai. Receba esse culto, Pai, seja presente aqui nesse culto, Pai, porque prestamos somente para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Os irmãos que estão aqui presentes, eu quero convidar a se colocarem em pé. Nós vamos iniciar esse culto cantando e declarando que hoje o povo de Deus está presente aqui, todos em uma só voz, declarando que só Deus é grande. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome. Amor pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de
as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor, pois és santo, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado, és bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus e o convidando para receber esse culto, e que Ele seja o Senhor de toda a nossa vida. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou, vem reinar em mim, Senhor. Eu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu vou convidar a irmã Aline a estar vindo aqui à frente. Ela vai fazer uma leitura bíblica conosco. Um salmo muito conhecido da volta do povo do cativeiro da Babilônia. E é o sentimento que eu tenho também, né, de estarmos retornando também para a nossa casa, né, para a nossa terra, e podermos louvar ao Senhor. Então, vamos ler todos juntos com a irmã Aline. Bom dia, irmãos. Vamos ler o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enche o leito dos ribeiros do deserto.
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos no nosso momento de campanha de missões nacionais. E o tema desse ano é Porque Ele Me Amou. É o tema, então, da nossa campanha. Nós vamos estar meditando nessa campanha também, nesses meses de setembro, outubro e novembro. E queremos pedir que os irmãos se envolvam, né? Procurem se informar mais. O trabalho missionário dos batistas, né? E exclusivamente aqui no Brasil, ainda existem cidades onde não há a presença, né, batista. E a Junta de Missões Nacionais faz um excelente trabalho, não só como plantação de igrejas, mas também com trabalhos sociais, né? Nós temos um trabalho muito conhecido que é a Cristolândia, que é um trabalho missionário lá no meio da Cracolândia, né? Recuperando pessoas dependentes, né? Dependentes químicos, né? E restaurando a vida de muitas pessoas, né? Então, é um trabalho que é sustentado por nós. Temos trabalho também do Lar Batista, né? De crianças, ajudando muitas crianças, né? Em situação de vulnerabilidade. Então, nós batistas temos esse trabalho aí muito forte por todo o nosso país. E cabe a nós apoiarmos esse trabalho em oração e sustentando também financeiramente, tá bom? Então, os irmãos poderão, por todo esse tempo, né, até novembro, estar fazendo as suas ofertas. É só pegar um envelopinho ali e escrever, né, que é para missões nacionais, né, oferta para missões nacionais, que daí nós já vamos identificar e juntar toda a oferta para depois enviar. E eu, como pastor, gostaria de fazer um desafio para a igreja. Eu queria que os irmãos procurassem ao máximo, de repente, ofertar cerca de R$15 por mês, cada um. Eu imagino que não é um valor muito pesado, né? E talvez se o seu orçamento já está bem apertado, bem difícil, eu gostaria de que você tentasse pensar alguma forma de ganhar dinheiro, né? De repente, vendendo um bolo, vendendo um pão, vendendo geladinho, né? Tentasse levantar R$15 por mês para missões. Eu creio que se todos nós aqui da igreja, né, não só os irmãos que estão aqui presentes, mas os irmãos que estão em casa também, se todos pudessem colaborar, nós conseguiríamos aí uma oferta de mais de R$1.000, né? E com certeza seria uma bênção para esse trabalho, tá bom? Então eu quero convidar os irmãos a lerem junto comigo. Pode voltar um pouquinho, Bruno? O versículo que é o versículo chave, então, dessa campanha. Vamos ler todos juntos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Vamos mais uma vez? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Amém. Então vamos nos envolver com isso. Lá ao fundo também tem um bloquinho do PAN, né, que é o Plano de Adoção Missionária, onde você pode adotar um missionário também, e você destina ali uma oferta mensal que você vai estar contribuindo com um missionário. Tá? Tem o site também da Junta, onde você pode conhecer todo o trabalho deles, né, os missionários. Então eu quero desafiar mesmo os irmãos a estarem mais envolvidos também, tá bom? Com essa obra missionária. Eu quero convidar o irmão Renan para vir aqui na frente, orar por nós, e que nesse momento você possa colocar também os seus pedidos diante do Senhor, os seus motivos de gratidão, né? E o irmão Renan vai estar intercedendo por nós. Ore também pela mensagem que nós teremos a seguir, tá bom? Amém. Oremos. Pai, somos gratos a Ti, ó Deus, por essa manhã. Somos gratos, Pai, por cada um que aqui veio, Senhor, aqueles que estão também nos assistindo. Senhor, que no nosso coração, Senhor, possa estar à vontade, ó Pai, de estar ofertando, Pai, missões, não só na igreja, mas também no nosso dia a dia, Senhor, nossos vizinhos, aqueles que nós sabemos, ó Pai, que necessitam, ó Pai, de uma ajuda.
Também, Senhor, queremos orar pela mensagem, ó Pai, que Tu possa penetrar ela em nossos corações, em nossa mente, para que possamos viver, Senhor, a Tua mensagem, a Tua palavra. Senhor, Tu és exaltado, glorificado, não há outro, Pai, além de Ti, ou igual a Ti, ó Pai. Te adoramos, ó Deus. Amém. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5. Nós vamos meditar nos versículos 13 a 16. Nós teremos projetado aí na tela, mas eu quero te convidar a manter a sua Bíblia aberta também. Mateus capítulo 5, de 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, meus irmãos, essa é uma mensagem muito importante a respeito da nossa função, de sermos sal e luz aqui nesse mundo. Nós já meditamos nos versículos anteriores, durante essa pandemia, durante essa quarentena, nos meses de junho e julho, na série que fizemos, Os Bem-aventurados, onde Jesus nos explicava a nossa função e a nossa nova natureza, quais são as características que, como cristãos, nós devemos ter. Então nós vimos que precisamos ser pobres de espírito, que precisamos chorar pelos nossos pecados, que nós precisamos ser humildes, que nós precisamos ter fome e sede de justiça, que precisamos ter misericórdia, que precisamos ser puros de coração, pacificadores e, como consequência, seríamos perseguidos por causa da justiça. E agora Jesus vem nos mostrar como essa nossa nova natureza vai se manifestar no mundo. Jesus, ele vai nos mostrar o motivo e a finalidade de Ele nos transformar e nos manter aqui nesse mundo. Porque se fôssemos para não fazer parte aqui desse mundo, no momento em que nos convertêssemos e que Jesus nos transformasse, Ele já nos levaria, já nos mataria e nos levaria para o céu. Mas a intenção de Jesus é que permanecêssemos aqui ainda por mais um tempo, antes de ir para a nossa verdadeira casa. É porque nós temos uma função aqui nesse mundo. Devemos ser sal e luz nesse mundo, sal da terra e luz do mundo. Então, nós precisamos entender esse equilíbrio que precisa ter. O crente, ele não pode viver isolado do mundo, Algumas pessoas acabam caindo nesse erro, Eu me converti, eu vou me afastar completamente do mundo, eu não vou me envolver com ninguém, São todos pecadores, agora sou santo e eu não me envolvo com ninguém. Não, eu estou no mundo ainda, Eu não fui embora. Os meus pés estão aqui na terra. A minha mente não pode estar aqui. A minha mente tem que estar lá no reino celestial. Eu devo pensar nas coisas do alto, como Paulo diz. Mas eu ainda continuo vivendo aqui. Não sou cidadão desse mundo, mas ainda tenho uma função aqui. Precisamos entender isso. E também não podemos ir para o outro extremo, de me envolver completamente com o mundo, de pensar como o mundo, de agir como o mundo. Não, eu estou no mundo, mas eu não pertenço ao mundo. Eu tenho uma função diferente aqui nesse mundo, diferente de todos os habitantes daqui, diferente de todas aquelas pessoas que ainda não foram regeneradas por Cristo. Olha, se Jesus está dizendo aqui que o mundo precisa de sal e de luz, é sinal de que o mundo aqui, ele é um sistema ruim, é um sistema que não é bom, é um sistema que está apodrecendo e se estragando a cada dia mais.
O mundo que é mencionado aqui, nós precisamos deixar isso bem claro, não é o planeta Terra, né? Toda essa criação que Deus fez, né? A terra, o céu, as águas, os pássaros, os animais. Não, aqui nós estamos falando de pessoas não regeneradas por Cristo, não cristãs, que não foram salvas pelo Senhor Jesus. Pessoas que praticam maldade, pessoas que insistem em viver na iniquidade, praticando injustiça, com ódio, colaborando para o mundo estar cada vez pior. E nós podemos observar isso nos nossos dias, né? Como o mundo continua caminhando para piorar cada vez mais. Por mais que nós tenhamos aí o avanço da tecnologia, da comunicação, se dependêssemos disso apenas para que o mundo fosse melhor, hoje em dia já era para vivermos, né, na melhor sociedade possível, né? Sem diferenças, todo mundo sendo educado, onde não existiria maldade, onde veríamos aí uma repleta felicidade, né? Onde todas as pessoas estariam fazendo boas ações, mas não é isso que nós vemos. Pelo contrário, nós vemos uma predisposição na humanidade em fazer o mal, em se envolver em conflitos, em brigar com as pessoas, em ser injusto e ser corrupto também, né? Nós vemos, principalmente aqui no nosso país, né, a corrupção não está caminhando, né? Ela está correndo livremente, né? De todos os lados. Até mesmo nesse momento aqui de pandemia, um momento muito triste, né? De muita sensibilidade, onde todos estamos passando, enfrentando o mesmo inimigo aí, né? Esse inimigo invisível que é esse vírus, onde deveríamos estar mais unidos, mas nós vemos ainda alguns governantes se aproveitando dessa situação de vulnerabilidade das pessoas para agir com corrupção. Inclusive a Polícia Federal está investigando aí cerca de 9 estados, né, e existe um suposto desvio aí de dinheiros públicos, né, em compras de respiradores, na criação aí de hospitais de campanha e tudo. E estima-se até que cerca de R$1 bilhão, né, tenha sido desviado. Você fala, nossa, mas nesse momento, né, para a gente ver como que a humanidade é ruim, né, e por mais que sejamos cheios aí da comunicação, de informações e tudo, a humanidade ainda insiste em cair nesses erros, né, em ser má, em ser egoísta. Então não podemos ter fé na raça humana, não podemos, a nossa fé tem que estar apenas em Cristo. E aí Jesus ele vem nos ensinar no capítulo 13, de que o mundo precisa de sal, e que nós somos o sal do mundo. Mas por que o mundo precisa de sal, né? Para que o sal é utilizado no cotidiano? Por que Jesus usou esse termo? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o sal, ele deve ser diferente daquele material onde ele vai ser aplicado, né? Vamos pensar aqui em um alimento, onde geralmente nós utilizamos o sal. Geralmente utilizamos em um alimento que não está salgado, um alimento que é insosso, né? Um alimento que está precisando ser salgado. Então você tem o sal de um lado e o alimento insosso do outro. Eles não podem ser iguais. Se o alimento já for salgado, você não vai precisar usar o sal. Se o sal já estiver insosso, ele também não vai ser utilizado, como Jesus diz, né? Ele vai ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, nós podemos já entender aqui com o que Jesus está nos dizendo, é que se nós somos o sal do mundo, nós precisamos ser diferentes do mundo. O cristão ele não pode ser igual ao mundo, tá? E quando nós vemos a utilização do sal, nós vemos que uma pequena pitada de sal já pode fazer uma enorme diferença em um prato de comida, né? Já faz uma enorme diferença, já dá um sabor, né? Já realça ali. Então nós não podemos ficar pensando que no ambiente que eu estou, onde muitas pessoas, né, não são convertidas, apenas eu de cristão ali, que diferença que eu posso fazer? Você pode fazer uma enorme diferença, mesmo sendo o único cristão ali, né, do seu convívio,
do lugar onde você frequenta, ali onde você trabalha. Você precisa acreditar nisso e saber que Jesus te dá a capacidade. Então, nós precisamos ser diferentes do mundo, né, para poder trazer uma diferença que o mundo precisa. Quando nós vemos a utilização do sal, nós vemos basicamente aqui duas utilidades. Em primeiro lugar, para os irmãos mais antigos aí, talvez tenham utilizado isso, quando não havia geladeira, né? Utilizava-se muito sal para conservar alimentos, né? Até hoje nós vemos até em mercados aí algumas carnes também, né? Que são bem salgadas e não precisam de uma refrigeração. Porque o sal ele ataca ali os micro-organismos que vão fazer com que o alimento apodreça, né? Ou seja, se deixar o alimento normalmente, o alimento vai apodrecer. Mas quando coloca o sal evita que esse alimento se apodreça. E da mesma forma também, meus irmãos, Deus nos utiliza nesse mundo para retirar pessoas dessa vida de podridão, da morte, e trazer essas pessoas de volta para a vida. A outra função do sal é de fornecer sabor. Neste mundo aqui, nós vemos várias pessoas que estão vivendo a vida que Deus deu para toda a humanidade, né? É uma dádiva de Deus, mas muitas pessoas não aproveitam da maneira como Deus criou para que a vida fosse aproveitada. Muitas pessoas não entendem a verdadeira felicidade e acham que a felicidade está nos prazeres, né? Que a felicidade está nas distrações e que dessa forma eles são felizes. Mas quando chegam em casa e colocam a cabeça no travesseiro, eles veem que nada disso pode trazer uma felicidade real para a vida delas. Mas nós, cristãos, sabemos o que é a verdadeira felicidade, a felicidade que Cristo nos dá, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade, de sabermos o verdadeiro sentido da vida, de desfrutar um relacionamento com o nosso Criador, que nos criou para Ele mesmo, para glorificar o nome dEle. Então, ainda existem muitas pessoas que estão vivendo aí sem esperança com relação ao dia de amanhã, ao futuro, né? Sem esperança com relação à eternidade, muitas pessoas com medo da morte, e nós temos essa função de levar esperança para essas pessoas, de dar esse sabor da vida, de mostrar para elas que um relacionamento com o Criador vai transformar a vida delas e vai dar esse sabor maravilhoso para a vida delas. Esse sabor que Deus criou desde o início para que nós desfrutássemos, mas o pecado nos fez afastar disso. Agora, um grande problema que eu vejo, meus irmãos, é que tem muito sal querendo pegar gosto do mundo, né? Sem querer passar sabor para o mundo, mas querendo pegar o gosto do mundo, né? Muitas pessoas que, ao invés de quererem influenciar o mundo lá fora, estão querendo aprender com o mundo como ser feliz. Então, o que o mundo está fazendo? Vamos copiar. Para ser feliz eu preciso fazer isso, né? Eu preciso fazer aquilo. Está todo mundo fazendo isso, eu vou copiar também. E aí, ao invés de nós, como igreja, como cristãos, estarmos levando um sabor para o mundo, e levando essa verdadeira felicidade, e salgando o mundo, tem muitos que se dizem cristãos, mas estão ali, né, querendo estar próximos do mundo, querendo viver como o mundo vive. Eu já trabalhei alguns anos com jovens, com adolescentes, e existe uma pergunta que é sempre recorrente no meio deles, né? E até mesmo durante essa quarentena, que aumentou o número de lives aí nas redes sociais, as caixinhas de pergunta e tudo, a gente vê essa pergunta ainda muito presente, que é todo mundo querendo saber o que é pecado, o que não é. Qual é o limite que eu posso viver, que eu posso chegar ali bem próximo do pecado, e para não avançar, mas que eu possa desfrutar, estar bem parecido com o mundo, né? Estar bem próximo ali dele. E muitas pessoas ficam, né? Pode ou não pode, né? Até onde que eu posso ir? Nós precisamos entender que ser sal do mundo não é querer parecer com o mundo, mas é fazer com que o mundo olhe para nós e queira ser igual a nós. Não é sermos influenciados, mas é influenciar esse mundo. É mostrar para o mundo que nós somos felizes, mesmo sendo diferentes deles.
e que nós temos a verdadeira paz, nós temos a resposta para as maiores dificuldades e as maiores questões da humanidade. Precisamos entender isso. E com relação ao sal, nós precisamos entender também que o chamado aqui de Jesus não é para uma atuação da igreja como uma união coletiva, né? Às vezes nós vemos aqui, verdade, precisamos ser sal nesse mundo, vamos fazer uma grande mobilização como igreja, né? A Igreja Batista Jardim Marajoara vai fazer um evento aqui, né? E vamos salgar Nova Odessa, né? Vamos trazer um sabor aqui para Nova Odessa. Nós podemos fazer sim, nós já fizemos alguns eventos aqui, vamos continuar fazendo, mas não podemos depender disso, né? Quando nós analisamos o poder de um evento como igreja coletiva e o poder da sua vida no individual, ali no seu ambiente, onde você convive, junto dos seus vizinhos, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, ali onde você convive, o seu testemunho pessoal tem muito mais força do que uma ação coletiva. Imagine você depender de que vai a igreja inteira lá no seu trabalho para que as pessoas então conheçam a Cristo. Nós poderíamos até conseguir fazer um culto ali na sua empresa, né? Mas quantos nós conseguiríamos fazer por mês? Quantos nós conseguiríamos fazer por ano? Talvez um por ano, né? E você acha que em um culto as pessoas já vão entender e vão se render a Cristo? Pode ser que aconteça assim. Mas pense na sua influência ali, trabalhando 8 horas por dia com as pessoas, falando as palavras de Cristo, agindo de acordo com os ensinamentos bíblicos, as pessoas vendo que você é feliz de fato, que você tem a verdadeira paz, apesar dos problemas. Você tem sofrimentos na sua vida sim, mas você tem a verdadeira paz, e você mostrando de onde que vem essa verdadeira felicidade, que ela não depende, né, de qualquer divertimento nesse mundo, qualquer distração, qualquer prazer, mas ela vem do relacionamento que você tem com o seu Criador. Você entende o quão forte é isso? Você entende isso na sua vida? Eu creio que se a igreja brasileira entendesse isso, o poder do nosso testemunho, nós estaríamos muito mais fortes do que estamos hoje. Muitas pessoas ficam dependendo muito do coletivo, né? Sempre terceirizando para que outras pessoas façam o trabalho, para que possamos fazer apenas de uma maneira coletiva. Mas o nosso chamado para sermos sal é no individual. É no individual. Precisamos entender isso. A outra função que Jesus nos mostra aqui no versículo 14 é para sermos luz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. O cristão é a luz do mundo. Jesus Cristo olhou para aqueles discípulos, homens simples que não tinham instrução, a maioria deles pescadores, né? E diz que aqueles homens ali eram a luz do mundo. Da mesma forma, ele olha para nós e diz que nós somos a luz do mundo. Ah, mas eu sou tão limitado, eu nem sei falar direito, né? Mas mesmo assim você é a luz do mundo. Você precisa brilhar a luz nesse mundo. Então, quando nós vemos essa afirmação, nós observamos o contrário também, né? Se nós somos a luz do mundo, o mundo está em trevas. O mundo não tem uma luz própria. O mundo acredita que eles têm uma luz própria pelo conhecimento deles, né? Muitos utilizam essa linguagem da iluminação, achando que é o conhecimento, o avanço científico, o avanço do conhecimento que vai trazer uma melhoria para a vida das pessoas, e vai trazer paz, vai trazer felicidade. Mas quanto nós já avançamos no conhecimento da lei da física, da química, da biologia, e mesmo assim, como nós já comentamos aqui, a humanidade não evolui no seu padrão moral, né, na sua felicidade. Precisamos salientar aqui que a fé nunca vai ser inimiga da ciência. Nós precisamos sim estudar, nós precisamos incentivar os jovens e adolescentes também a estudarem a fundo, né, a fazerem faculdade, mestrado, doutorado, né, a ganharem o prêmio Nobel,
né? Não ficar nessa de que a ciência é inimiga da religião. Nunca foi. Isso aí é uma falácia que ateus costumam utilizar, falando que a fé é contrária à ciência. A fé caminha muito bem com a ciência. E nós vamos entendendo aquilo que Deus criou através da ciência. Mas precisamos entender que o maior conhecimento que nós precisamos ter na nossa vida, além de todos os outros, é conhecer a Deus, é nos relacionar com o nosso Criador. E precisamos ensinar isso também ao mundo. Sem conhecer a Deus, o homem nunca vai saber o que fazer com todo o seu conhecimento. O homem não vai conseguir responder às questões mais básicas da sociedade e da humanidade. O homem nunca vai conseguir responder o porquê dele existir, qual que é o propósito da vida. Quanto já se avançou e nenhum estudioso sabe responder isso. Apenas a Bíblia nos ensina isso. Então, mesmo vivendo nessa era da tecnologia, com tantas informações, né, toneladas de conhecimento na palma da nossa mão, né, um simples celular aqui já tem muito mais conhecimento, né, do que grandes nomes da história, aí, pessoas notáveis da história. E nós temos tudo à disposição aqui, hoje em dia, na nossa mão. E mesmo assim, nós vivemos no pior momento da história com relação à desesperança, com relação a desânimo, com relação à ansiedade, com relação à depressão. Nós vivemos no pior momento da história com relação à família, né? As relações familiares, onde casais não sabem mais se comportar no matrimônio, né? Marido não sabe ser marido, esposa não sabe mais ser esposa. Os pais não sabem amar e educar os seus filhos, os filhos não sabem obedecer aos seus pais. Era para ser o oposto, né? Se dependesse apenas do conhecimento científico. Porque as pessoas estão cada vez mais se distanciando de Deus. O mundo está cada vez mais se apodrecendo e estando em trevas. Então, nós precisamos entender, meus irmãos, a nossa função aqui. Somente o cristão pode dar algum conselho útil para esse mundo e pode responder às maiores questões. Os filósofos aí fora, eles podem até analisar o problema que nós temos e apontar, né, as dificuldades que nós temos na vida. Mas é apenas a Bíblia que nos ensina, e o cristão que vai pregar a Bíblia, que vai poder dizer, o maior problema que nós temos é o pecado. Ele é a fonte de todos os outros problemas. E só o cristão que pode dar a solução para esse problema também, de mostrar à pessoa o sacrifício de Cristo, que paga o preço desse pecado, que nos salva, que nos redime, e que nos traz de novo para o relacionamento com o nosso Criador. Então precisamos entender isso, meus irmãos, a nossa função nesse mundo. Não estamos aqui apenas para curtir como o mundo curte, mas temos um diferencial. Somos salvos por Jesus, Jesus pagou o meu pecado, então eu estou tranquilo, eu posso viver como eu quero. Não, Jesus nos transformou para sermos ferramentas nas mãos dele, e para sermos luz dele nesse mundo aqui. Embora nós sejamos a luz, precisamos entender que nós não temos uma luz própria, que essa luz vem de Cristo em primeiro lugar. Em João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então aqueles que seguem a Cristo têm essa luz de Cristo, e passam a ser luz também. Paulo também nos ensina isso, lá em Efésios 5,8, onde ele diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam como filhos da luz. Precisamos entender isso e viver como filhos da luz. É um enorme privilégio, meus irmãos, vivermos como filhos da luz. Antes nós estávamos nas trevas, mas Cristo nos alcançou e fez uma ação maravilhosa em nós. Cristo, ele não veio apenas para tomar uma carona na nossa vida e para que continuássemos a viver como nós queremos, e Cristo vai andando de carona conosco. Não, Cristo, ele veio modificar toda a nossa vida. Antes éramos trevas e agora vivemos de uma forma diferente, vivemos como luz de Cristo aqui nesse mundo, iluminando esse mundo escuro, esse mundo podre. Então, essa afirmação, além de ser linda e maravilhosa,
nos traz também uma enorme responsabilidade. Isso é muito sério para cada um de nós. De sermos sal da terra e luz do mundo. Ninguém mais pode ser isso aqui nesse mundo, somente os cristãos. E não são somente alguns cristãos excepcionais, né? Não podemos pensar, isso aí é uma função apenas para pastores que pregam, apenas para missionários, como nós vimos, né, que vão lá nos lugares mais remotos e pregam. Ou apenas para aquele irmãozinho, aquela irmãzinha da igreja, que é mais fervoroso, que ora mais. Não, é para todos os cristãos. Se você foi alcançado por Cristo, se Cristo te salvou, você tem essa função de ser sal na terra e luz no mundo. Jesus, ele nos dá essa ordem, versículo 16 que nós lemos, Mateus 5. Ele diz: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. A nossa luz tem que brilhar aqui, através das nossas palavras e através das nossas boas obras. Não podemos ficar agindo como o mundo age, mas agirmos diferente como cristãos, para que o mundo veja a luz de Cristo através das nossas boas obras. E aí essa consequência maravilhosa, agindo assim, o Pai será glorificado. Não é para isso que nós existimos, apenas para glorificar a Deus. Foi para isso que Deus nos criou, para glorificarmos o seu nome. Então, meus irmãos, que sejamos influência nesse mundo, com a nossa própria vida, com o nosso testemunho, com a maneira como nós nos comportamos, com a maneira que nós dirigimos, com a maneira que nós assistimos aquele jogo de futebol, com a maneira que nós enfrentamos aquela fila no supermercado, na padaria, né? Precisamos mostrar, né? Ser sal da terra, mostrar a luz de Cristo nesse mundo, e entender que ser sal da terra e ser luz desse mundo não vai depender apenas das minhas próprias palavras, dos meus pensamentos, dos meus achismos, né? De falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, de refletirmos a luz de Cristo que já está aqui, revelada, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, que a palavra de Cristo encha o nosso coração. E aí Jesus Cristo nos ensinou que a boca vai falar aquilo que enche o nosso coração. Então precisamos entender isso, e eu quero te incentivar e te motivar a sermos sal da terra e luz desse mundo. Que o Senhor nos dê graça para cumprir esse papel, que o Espírito Santo desperte em nós o desejo de usarmos esse dom que Ele já nos deu, de sermos essa influência, de sermos semelhantes a Cristo, e que as pessoas possam ver Cristo em nós e serem influenciadas pelo próprio Cristo, através de nós, apesar de nós mesmos, né? Apesar dos nossos erros, dos nossos defeitos, mas Cristo ainda nos dá essa oportunidade de sermos ferramentas nas mãos dele. Amém? Amém. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Nós vamos cantar mais uma música para encerrar o nosso culto. E que, mais do que uma música, seja uma oração sincera do nosso coração, de Deus nos transformar, tirar de nós tudo aquilo que é ruim, e que Ele nos use, né? Apesar de nós mesmos, mas que sejamos usados nesse mundo, para que o mundo saia da podridão e venha para a luz de Cristo. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor,
Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez para encerrar. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Amém. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero te convidar a quebrantar o seu coração mesmo diante de Deus. Se você entende que você está vivendo na podridão do mundo, que você confesse nesse momento o seu pecado e peça para o Senhor salvar a sua vida. Se renda diante dele e fale: Senhor, me tira dessa podridão. Eu quero ser sal nesse mundo, eu quero ser luz desse mundo.
E se você entende que você é um cristão, mas não tem vivido dessa forma, não tem sido uma influência positiva nesse mundo, peça perdão também ao Senhor. E peça ao Senhor: me transforma, Senhor, eu quero ser usado da maneira que te agrade, em todo momento, em qualquer hora e em qualquer lugar. Que seja uma verdadeira oração nas nossas vidas, em todos os momentos. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós não somos dignos, ó Pai, do Senhor nos salvar, do Senhor mostrar a sua graça para nós, nos alcançar com esse seu maravilhoso amor. E mesmo assim o Senhor veio, Pai, nos retirando desse mundo de trevas, desse mundo de podridão, desse mundo de desesperança, de morte, de tristeza. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, por transformar as nossas vidas. E que possamos, ó Pai, entender o nosso real propósito, a nossa nova vida aqui, Pai, a nossa nova função, de não mais vivermos como antes, não mais vivermos como o antigo homem vivia, como a antiga mulher vivia, mas que agora somos novas criaturas que vivem a nova vida de Cristo. O nosso antigo eu já está crucificado, e que agora, Pai, possamos viver para o Teu Evangelho, pregando a Tua Palavra, Pai, em todos os momentos, mesmo quando nem podemos utilizar a nossa voz, as nossas palavras, mas que possamos estar pregando através das nossas próprias atitudes, através do nosso comportamento, e que possamos influenciar pessoas, e através de Ti, trazer essas pessoas para a Tua presença, Pai, para o conhecimento do Senhor. Nos ajuda, Pai, que possamos viver assim como igreja, e poder, Pai, desfrutar da maravilhosa atuação que o Senhor vai fazer no nosso meio, e da maravilhosa ação que o Senhor já está fazendo nesse mundo, Pai. Não nos deixe de fora disso, Pai. Queremos ser usados, queremos ser ferramentas nas Tuas mãos. Despeça-nos em paz, ó Deus. Muito obrigado, Pai, pela vida de cada um que pôde estar presente aqui. Te pedimos, ó Pai, por aqueles irmãos também que não puderam vir. Eu imagino, ó Pai, que muitos gostariam muito de estar aqui, mas estão apenas acompanhando online. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida de todos, ó Pai. E que possamos estar firmes na fé e fortalecidos em Ti, ó Pai. E que quando tudo isso acabar, possamos sair vitoriosos, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. E que possamos ser achados pelo Senhor como fiéis servos do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos assim. Eu peço que o Senhor nos dê uma excelente semana, que o Senhor continue nos acompanhando e nos protegendo de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima semana. Em nome de Jesus, amém.